Olá, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Como você vai? Eu espero que você esteja bem. Para você que não me conhece, você que está assistindo agora, ou você que vai ver esse vídeo sendo compartilhado por algum amigo seu, eu sou o pastor e professor Luiz Roldan. Eu estou aqui para falar de um tema muito debatido, eu creio que vai ser algo muito produtivo para a sua vida. Essa pequena explicação, não estou aqui para fazer um tratado teológico, para fazer algo como se fosse acabar com o assunto, mas é para te dar uma luz. Quando nós falamos em predestinação, nós vamos ouvir se falar sobre isso, principalmente dentro desse debate de calvinismo e arminianismo, dois sistemas teológicos na visão soteriológica, ou seja, dois sistemas de ver, de como é visto a doutrina da salvação. Nós vamos ouvir muito sobre isso. E eu não estou aqui hoje para falar como o calvinismo vê, nem como o arminianismo vê. Lógico que quando a gente for falando, você vai identificando algumas coisas, algumas similaridades. Mas eu estou aqui para fazer uma análise bíblica, uma análise exegética. O que é isso? Como que tais palavras que falam sobre o assunto estão no seu texto original. Então eu quero falar aqui sobre a predestinação. A predestinação, ela existe? Ela é bíblica? Sim, ela é bíblica, ela existe. Quem falar que não existe predestinação, ele está falando algo que é contrário à Bíblia. Tá lá, a gente vai ler o texto daqui a pouquinho. O que pode existir ou não é a explicação X sobre a predestinação. Explicações podem estar certas ou erradas, mas que predestinação para a salvação existe, isso é inegável. Ou a gente pode até falar algo melhor. Vamos tirar essa frase predestinação para a salvação, e sim predestinação dos salvos. E você vai entender por quê e como a coisa é bem diferente. A paz do Senhor aí, quem está me dando a paz do Senhor, irmã Rosângela. Então o que acontece? Dentro disso tudo você vai entender porque falar predestinação para a salvação, aí estaria errado. Predestinação existe, mas a predestinação do salvo, aí é o modo correto de falar. Vamos olhar por quê. Eu quero abrir aqui, caso você tenha aí a Bíblia, em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Então você está vendo o seguinte: a Bíblia fala sobre predestinação. Não dá para dizer que ela não existe. A questão é como e para quê. Então a gente vai falar o seguinte, a gente vai chegar nessa situação aqui. Primeira coisa, para que ocorre essa predestinação? O que essa palavra quer dizer? Eu vou pegar aqui a chave linguística do Novo Testamento grego, da editora Vida Nova, e nós vamos ler o seguinte. Essa palavra aqui, antes de a gente analisar a predestinação, nós vamos analisar uma outra palavra que é de antemão conheceu, ou dantes conheceu, dependendo da sua versão, mas dá no mesmo. Vai vir o seguinte: conhecer de antemão é saber antes, tomar nota, fixar atenção sobre. Então, antes de Deus predestinar
a pessoa, ele conheceu, ele olhou. Isso vai falar sobre um outro texto. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Eleitos. Primeira coisa que a gente tem que definir aqui: eleição é uma coisa, predestinação é outra. Eleição fala de escolha. Nós tivemos há 2 anos atrás, esse ano tem de novo eleições aí para políticos. Então eleição quer dizer escolha. Quando nós vamos falar de escolhas, nós estamos falando que Deus escolheu quem iria ser salvo. Que isso? É sério, Deus escolheu, a salvação vem dele, ele dá como ele quiser. Só que Deus estipulou critérios segundo o seu caráter. Qualquer coisinha falando sobre critérios de salvação, meu livro, a dupla predestinação é contrária ao caráter de Deus. Aqui eu falo como a dupla predestinação é contrária ao caráter de Deus. Eu não estou falando da predestinação, perceba isso. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Deus escolheu com os seus critérios. Quais os critérios? Crer e perseverar até o fim. Um texto rápido aqui para a gente trazer, Mateus 24:13. Aquele que crê e perseverar será salvo. Então nós vamos ter o seguinte: Deus anteviu pela sua presciência. Ele sabia quem iria crer e perseverar até o fim. Esses Deus elegeu, Deus escolheu para a salvação. Tanto é que a palavra presciência, segundo a chave linguística do Novo Testamento grego, ela vai ter o seguinte significado: pré-conhecimento, presciência. A presciência de Deus é muito mais do que saber o que vai acontecer no futuro. Inclui, como faz a linguagem da Septuaginta, uma versão bíblica, sua escolha efetiva. Ou seja, Deus sabia quem iria crer e perseverar, e esses ele elegeu, ele escolheu para salvação. Aí a gente volta no significado das palavras de Romanos 8:29, da qual diz o seguinte: conhecer de antemão é saber antes. Então, antes de Deus predestinar alguém, ele soube, ele conheceu o que? A fé. A resposta positiva pela proposta de salvação em Cristo. Proposta, isso existe. Efésios 1:9. Romanos 3, do 23 ao 26. Tá lá, proposta. Então nós vamos chegar numa situação do seguinte: quando a gente vai para a palavra predestinação, olha o que o texto bíblico nos diz. Esses também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Predestinação não é para a salvação, predestinação é para o salvo. Como assim? Para o que o salvo será. Então você vai chegar ao seguinte: você vai chegar num ponto. Deus escolheu segundo o seu critério de quem creria e perseveraria até o fim. O irmão está perguntando um texto aqui, Mateus 24:13. Você vai ter Hebreus 10:38 e você vai ter João 8:31. Fala sobre a necessidade da perseverança. Então você vai ter quem Deus anteviu que iria crer e perseverar,
esses Deus elegeu para serem salvos. E o que acontece com o salvo? O salvo, ele é predestinado, ele foi eleito como salvo, então ele é predestinado a ser conforme a imagem do Filho de Deus, ou seja, é a restauração da imagem de Deus no homem. Quando o homem caiu no Éden, a imagem de Deus nele foi ali arranhada, o homem foi inclinado, foi feito uma criatura inclinada ao que é mal, a sua natureza ela caiu, a sua natureza é inclinada ao que é mal. O homem é separado de Deus por causa do pecado. Então nós vamos ter uma situação que acontece o seguinte: o homem está com a natureza caída, mas o homem, ao ser salvo, ser regenerado, transformado, a natureza de Deus nele, a imagem de Deus nele, vai sendo restaurada e será restaurada completamente quando este estiver glorificado. Será a restauração da imagem de Deus no homem, quando o nosso corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15. Então, predestinação existe? Sim. Existe predestinação para a salvação? Não. Existe predestinação para os salvos. Salvo, eleito, ele é predestinado a ser conforme a imagem do Filho de Deus. Então nós vamos perceber aqui no texto e pela exegese feita que a predestinação, ela existe. O negócio é como, para quê? E está aí explicado no texto que a predestinação é diferente de eleição e que nós vamos ter uma situação que a predestinação somos predestinados a sermos feitos à imagem do Filho de Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus persevera, aquele que estará salvo naquele grande dia. Seu corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, a imagem de Deus nesse estará refeita. Amém? Espero que você tenha gostado. Espero que você dê um curtir, dá uma força aí e compartilha pra gente. Manda aí para os seus amigos, tá bom? Estão perguntando aqui, e a história de um salvo, uma vez salvo, salvo para sempre? Eu fiz um vídeo aí, tá aqui no meu Facebook, sobre apostasia. Dá uma olhadinha lá no meu Facebook, o que você acha. E lá está explicado sobre essa questão da apostasia. Então nós vamos chegar nessa situação e que Deus abençoe sua vida, tá bom? Vou fazer um vídeo daqui a pouco falando a diferença entre a predestinação e a dupla predestinação. Fica aí.